Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo pro canal, segundona, agora são 10h34 da noite. Carol tá como? A Carol tá esgotada, mas estamos aqui firme e forte. Na verdade já virou meio que padrão já na minha rotina. Termina a live do Insta, que tá rolando toda segunda-feira às 9 da noite, e já emendo com o vídeo já de terça-feira. Eu já tava me planejando pra gravar esse vídeo, pra trazer pra vocês, compartilhar um pouquinho da minha rotina, quais são as matérias que eu tô tendo agora no primeiro semestre de odonto. E acabou que muita gente me perguntou isso na live que a gente acabou de encerrar. Então eu achei, bom, já vou logo fazer o vídeo, porque pelo jeito é um assunto que não só eu quero compartilhar, mas que a galera também tá curiosa pra saber. Então se você quiser saber quais são as minhas matérias no curso de odonto do primeiro semestre, é só continuar assistindo esse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você, gentilmente, o quê? Se inscrever no canal se você for novo por aqui, aproveita e seja muito bem-vindo. Aí se inscreve pra fortalecer a amizade, pra você fazer parte desse time e também pra ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. E se você já é aquele inscrito fofo, lindo, maravilhoso, que me acompanha em todas as redes sociais, que tá sempre interagindo, aproveita, vai, pega o celular do pai que tá lá na sala dando bobeira e se inscreve com o celular do pai no meu canal, o da mãe, o da tia, do primo, do irmão. Entra pelo celular de todo mundo e se inscreve aí, gente, porque eu quero ver se esse canal cresce até o final do ano. Fechou? Então, como que é a minha rotina aí durante a semana? Às segundas-feiras eu entro meio-dia na faculdade, é uma delícia poder acordar assim a segunda-feira não tão cedo, porque geralmente quando eu vou bem cedinho pra faculdade eu acordo às 5 da matina, não é fácil. Mas de segunda-feira eu consigo acordar um pouquinho mais tarde. E aí eu tenho aula do meio-dia até 1h40, que é anatomia, com ênfase em cabeça e pescoço. Aí depois, das 2 às 3h40, eu continuo tendo anatomia, a segunda aula. E depois, das 4 às 10 para 5, a gente continua tendo aula, mas aí a parte prática, a gente desce pro laboratório, se reúne em grupos e aí tem a aula prática. No meu caso, que não tive muita sorte, não fui sorteada para nenhuma liga, eu volto pra casa às 5 horas da tarde, né? Mas na faculdade, às segundas-feiras, tem esporte. Tem futebol, tanto feminino quanto masculino. Tem aula de inglês pra quem, né, se interessa e quer fazer. E também tem a liga, que é de estudos de ATM. Terça-feira, minha aula ela começa às 9h20, vai até às 10 para meio-dia. É a aula de suporte básico à saúde, de primeiros socorros. É uma das matérias mais legais também. Apesar de ser um pouquinho mais complexa, tem bastante conteúdo legal. E aí é o dia que eu venho mais cedo pra casa, é um dos dias aí que eu consigo me organizar e preparar as coisas pro canal, consigo responder comentário, consigo editar vídeo, então é um dia delícia porque eu volto bem cedo pra casa. Mas quem faz esporte tem vôlei na faculdade de terça-feira e também tem outra liga, que é a Liga de Estudo de Urgência e Emergência Odontológica, é uma das ligas que eu mais queria participar, confesso. Eu queria muito, na verdade, 3 ligas, que era de projeto social, era essa de urgência e emergência e a de estética. Mas, o quê? Carol aqui não é sortuda. Eu brinco com a minha mãe, porque assim, minha mãe ela já ganhou um carro num sorteio. Então eu falo pra ela que a nossa sorte foi toda nessa coisa, do carro. Porque daí não adianta, sabe, não ganho mais nada. Nem rifa, o que eu participar, bingo, gente, não tem jeito. Eu não tenho sorte nenhuma pra ganhar esse tipo de coisa. Aí às quartas-feiras, a minha aula ela começa às 11h30 e vai até às 2 horas da tarde. E aí eu tenho aula de educação em saúde e ambiental. O que é essa matéria? É uma matéria que a gente discute muito sobre qualidade de vida, sobre qualidade do atendimento. A gente aprende a ver o paciente não só a boca em si, né, que a gente cuida, mas o paciente em si mesmo, a pessoa. Então é uma matéria bem legal, a gente discute bastante coisa, discute definição de seguridade, de seguro, a gente fala sobre tipos de saúde que tem nos países, enfim, a gente conversa sobre bastante coisa muito interessante que eu acho que colabora bastante para a formação da gente quanto dentista. E depois das 3 da tarde às 4h50, a gente tem a PS. O que é a PS lá na minha faculdade? A PS é aquele momento que a gente vai pro laboratório para estudar. Geralmente, ou a gente faz alguma coisa relacionada à matéria de anatomia dental, ou então de anatomia com ênfase em cabeça e pescoço. Aí são momentos que a gente senta em grupo, e aí ou a gente tem que fazer algum trabalho, alguma atividade específica de APS, ou então é algum trabalho em grupo, ou então alguma atividade que a gente teve. Aconteceu de, por exemplo, ter uma atividade na aula de escultura dental e depois a APS foi repetir os mesmos exercícios que a gente tinha feito na aula, era refazer na APS. Aí depois da aula tem handball, para quem faz, e também tem a liga de projetos sociais. Então, minha primeira aula começa às 10 e vai até às 11h40, que é a aula de interpretação de texto. É uma das matérias mais legais da faculdade, porque é uma aula completamente diferente, assim. Se você acha que você vai lá para ter aula de português, não. Tendo aula sobre empreendedorismo, sobre liderança,
toda essa coisa assim do dentista quanto empresário, quanto profissional, coisas que você pode aprender a implementar no teu consultório. Essa questão toda de ser um dentista empreendedor é muito interessante, sabe? É uma das matérias que eu mais gosto, porque você consegue enxergar o quanto esses conceitos, definições que a gente aprende nessa aula, eles vão te ajudar lá na frente quando você estiver montando seu consultório, sua clínica. Aí depois, da 1 da tarde até as 3h40, eu tenho aula de biossegurança. E depois, para finalizar o dia, das 3h50 às 4h50, tem a APS de escultura dental. As quintas tem basquete, tem a Liga de Endodontia e a Empresa Júnior. O que é a Empresa Júnior? A Empresa Júnior é uma clínica dentro da faculdade que é toda administrada pelos alunos. Então, desde a parte de recepção, RH, financeiro, marketing, até o atendimento, tudo é feito por alunos. Obviamente, administrado também, né, coordenado pelo professor que dá aula pra gente de gestão aí. Eu comentei com vocês. A gente tem no primeiro período das quintas-feiras. Na sexta, das 10 da manhã até 12h30, eu tenho aula de anatomia dental, que é a matéria que eu mais gosto. E depois, de 50 às 3h40, aula de escultura dental. E aí, enfim, acaba a semana. Bom, eu quis compartilhar com vocês porque eu sei que tem muita gente, às vezes, que tá pesquisando faculdade, tá, sabe, comparando grade, quer saber qual que é a faculdade que chama mais atenção, qual que não chama. Então, eu acho que é legal compartilhar. E quis também falar um pouquinho, se vocês tiverem mais dúvidas, de repente, de eu falar só sobre uma matéria, o que eu tô achando, como é que funciona, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer responder vocês. Mas basicamente é isso, sabe? A matéria de anatomia é com ênfase cabeça e pescoço. A gente tá tendo muita coisa sobre ossos, sobre os acidentes, né, do crânio, de articulações, parte de suporte à saúde, de primeiros socorros. A gente já teve bastante coisa. Teve sobre circulação, teve sobre respiração, técnicas de, por exemplo, você, né, fazer os primeiros atendimentos ali caso ocorra um acidente. É uma matéria bem legal e que te dá uma base muito ampla, assim, de você quanto profissional da área da saúde. Educação em saúde eu já comentei, biossegurança é aquela coisa de como você tem que se preocupar, né, da segurança dentro do seu consultório, como é que você tem que se organizar, o que precisa ter ou não no atendimento, você precisa focar, tomar um pouco mais de cuidado para evitar acidentes. É basicamente isso. Anatomia dental, gente, é a matéria mais delícia da vida, que é você aprender aí tudo sobre anatomia, né, da boca, dos dentes. E escultura dental é a gente fazer o quê? Fazer dentinhos. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso mostrar depois pra vocês algumas atividades aí. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem super à vontade pra comentar aqui as dúvidas de vocês, ou então pra vocês compartilharem comigo qual é a grade de vocês no primeiro semestre da faculdade. Eu fico por aqui. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!